Renato Freitas, 40 anos, mestre em Direito, deputado estadual pelo PT no Paraná e ex-vereador em Curitiba. Muito obrigado por aceitar dar esta entrevista para o portal Puquê. Muita gente não sabia que você nasceu em Sorocaba, eu inclusive. Então, aproveitando a sua visita, qual sua relação com Sorocaba? Aqui, você saiu pequeno ainda daqui, né? Nasceu aqui, saiu pequeno. E como que foi sua relação com a cidade, sua vida aqui e depois sua partida da cidade? Olha, há um animal no sertão da Paraíba e nos sertões de modo geral que é muito característico pela sua resistência, pela sua capacidade de adaptação, sobrevivência, e que é o bode. Lá na Paraíba eu venho da família Bode, porque o meu avô é chamado Chico Bode, em São José de Princesa, sertão da Paraíba. E nessa época, isso é início dos anos 80, a minha mãe veio para cá. E aqui ela veio tentar sorte, o meu irmão, a irmã dela estava já aqui, e ela teve o meu irmão 1 ano e meio mais velho que eu. Você é de 83. Eu sou de 83, meu irmão é de 82, eu sou de dezembro, meu irmão é de junho. Meu irmão que está com Deus, que foi assassinado com 24 anos. Perdi o meu irmão, perdi muita gente da minha família, perdi o meu próprio pai também muito cedo, né? E o fato é que minha mãe estava com meu irmão, o pai do meu irmão foi uma pessoa, né, sem nenhuma virtude, sem nenhum valor, né, um crápula, né, abandonou a minha mãe, e a minha mãe se viu abandonada aqui em Sorocaba, conheceu meu pai, logo depois eu nasci, e o meu pai, que também era muito louco e tal, acabou sendo preso na rua, na estrada, né, indo para o Paraná, e daí ficou preso no Paraná, e eu fui para o Paraná, então, com, acredito eu, 2, 3 meses, muito novinho, então não tenho nenhuma memória de Sorocaba, fui registrado já no Paraná, ao lado do presídio do AU lá. Você foi registrado lá no Paraná, então? Então, aqui foi um ponto de passagem, né, de uma família imigrante, nordestina. Entendi. Retirante. Passando para hoje, então, como que foi a sua agenda nesta quinta e sexta-feira em Sorocaba? E qual a sua impressão sobre a cidade? Que saiu muito novo daqui, mas nasceu aqui. Que impressão você teve sobre sua cidade de origem nessas agendas que você cumpriu nesses 2 dias? Olha, eu fui para o Carandá ontem e hoje eu fui para uma outra quebradinha ali, e Abiteto. E percebi que a minha história ainda se repete. Mães que sozinha enfrentam e carregam o peso do mundo nas costas, crianças de pé no chão, olhar no horizonte, sendo educada pelo mundão, naquilo que de bom e de ruim o mundo tem para oferecer, sobrevivendo. Então eu percebi que Sorocaba sempre esteve em mim. As quebradas no nosso país são muito similares umas às outras. Os mesmos dilemas, as mesmas pessoas. Então ter voltado agora, 40 anos depois, parece justamente a oportunidade de trazer e trocar, né, mostrar uma política que a gente tem feito lá no estado do Paraná, que com certeza é a mesma política que anseia, que deseja a periferia aqui em Sorocaba, né? Então, tem um pouco essa visão, assim, de como se eu estivesse fazendo justiça com a história. Quase como aqueles personagens que somem da novela, porque acontece alguma injustiça com eles, saem humilhados e depois voltam. Eles voltam por uma grande vingança, normalmente, né? Hollywoodiana. Mas eu voltei apenas para mostrar que eu sobrevivi, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que além de eu ter me mantido mais ou menos inteiro, vivo, né, eu também consegui me manter íntegro e defendendo uma política de resistência, de justiça. Então,
Eu acho que esse exemplo também é muito potente para as pessoas aqui dessas periferias de Sorocaba. Você foi para a periferia de Curitiba. O que você enfrentou para conseguir estudar? Você é mestre em Direito, hoje pela Universidade Federal do Paraná, e depois conseguir entrar para a política, ser eleito. Que situações você enfrentou para chegar onde você chegou? Enfrentei várias. Eu tenho mais de 15 anotações criminais de desacato, desobediência, ameaça, resistência, essas coisas que com a mera acusação do policial já tem prova pré-constituída pela fé pública presumida a ele de que você de fato cometeu aquele crime. Então ele na verdade acusa e julga e já às vezes condena ali no mesmo ato. Então tudo que está dentro da arbitrariedade policial eu já sofri de algum modo. Justamente por causa da sua atuação social e justamente política. Por apanhar e dizer não, isso é abuso de autoridade. Você não tem direito de me dar um tapa no rosto, você não tem direito de me dar um chute, você não tem direito de ser racista comigo, você não tem esse direito de querer me desumanizar, de querer me humilhar. E isso não é visto com bons olhos, né? Porque eu, de alguma forma, sou um insurgente, né? Um insubordinado. Sou um subversivo. Então, isso gera uma reação, como a gente estava falando agora há pouco, né? Uma reação muito forte, né? Certo. Falando sobre racismo mesmo. A sua luta contra o racismo, quais os seus principais eixos de atuação? Eu sei que um deles é a emancipação do voto negro. Conseguisse, enfim, eleger mais negros, né, em todas as esferas do poder. Conta pra gente um pouquinho essa sua atuação. Olha, eu acho que a grande missão ancestral que nós temos é justamente a de passar o bastão, né? A palavra tradição vem do latim traditio, que significa entrega. É exatamente isso, é você entregar para a próxima geração uma posição mais avançada no fronte de luta. E vereador, fui vereador por início, vem da palavra verear. Verear significa abrir veredas, abrir caminhos. Como parlamentar, eu tenho aberto alguns caminhos para conseguir entregar o bastão num posto avançado, numa luta que não veio de ontem e que também não vai terminar amanhã, que é a luta pela emancipação e libertação do povo negro brasileiro. É um grande desafio coletivo e que atravessa gerações. Eu fico muito feliz em ser um grão de areia nesse mar da liberdade. Ainda em relação às suas lutas prioritárias na área de habitação. Em Sorocaba, o Portal Público publicou recentemente que o número de imóveis desocupados, muitos deles abandonados, é 55 vezes maior do que a quantidade de pessoas em situação de rua na cidade, né? São mais de 45 mil imóveis sem moradores, segundo o censo de 2022, em uma cidade com um pouco mais de 720 mil habitantes. Em Curitiba, no Paraná em geral, também existe essa falta de políticas públicas que façam cumprir a garantia constitucional em relação ao direito à moradia? Não há uma política de moradia em Curitiba. Simplesmente, a cidade, para não alojar as pessoas, não abrigar, não dar um direito constitucional à moradia às pessoas mais empobrecidas, às pessoas imigrantes e aos demais, a cidade prefere fazer uma política de especulação imobiliária absolutamente violenta que, em poucos dias, reage e despeja, sob base de violência, qualquer tipo de ocupação urbana, por exemplo. Não tem um prédio ocupado no centro da cidade de Curitiba por conta da reação desproporcional e até ilegal das próprias forças de segurança pública. E, principalmente, que determina, de fato, as famílias tradicionais da política paranaense também são as famílias que detêm o patrimônio, né, das terras
das imobiliárias e que fazem esse negócio da Coab, a Companhia de Habitação de Curitiba, não ser de garantia de moradia, mas sim de garantia de despejo, porque cada vez mais retira as pessoas das áreas empobrecidas, das favelas de Curitiba e manda para a Fazenda Rio Grande, para o entorno de Curitiba, em casas pagas. Portanto, a partir de uma empresa terceirizada, que ganha com isso. Então, essa empresa privada, na política de moradia, vê uma oportunidade de negócio, porque vai ter uma casa que vai fazer lá nas piores condições possíveis e que vai vender pelo dobro do que de fato custa no mercado aquilo ali, por conta de algum esquema dentro da prefeitura. E a prefeitura, por seu lado, também agradece, porque vai estar limpando a cidade daquelas pessoas que não combinam com a propaganda da cidade modelo curitibana. Faxina social. Uma faxina social. É interessante você contar isso sobre Curitiba, que em Sorocaba, já faz décadas, tem-se a imagem de Curitiba cidade modelo. Então, vários prefeitos de Sorocaba até já usaram isso como mote, em relação a transporte, em relação ao urbanismo, em relação à qualidade de vida. Então, essa Curitiba cidade modelo não é real? Não é real, né? Essa Curitiba, que ao mesmo tempo que você está num bairro como Água Verde, Bigorrilho, que tem o IDH equivalente aos países da Europa Nórdica lá, você anda meia hora e está em bairros como Caximba, que tem IDH pior do que o do Camboja, pior do que países como a Palestina, que está sendo dizimada. Então, lugares em que as pessoas estão morrendo de doenças que já foram erradicadas há muito tempo, morrendo na rua de tuberculose, sabe? As pessoas estão definhando sem serviço sequer de transporte público. Muitas pessoas sem serviço, como na favela do Concórdia 2, a dona Nice morreu porque a favela dela não passava caminhão para coleta de lixo. E daí a galera da favela ali, do Concórdia 2, tinha que atravessar a BR e ir lá na outra quebrada, na outra favela, atravessar a favela para colocar o lixo deles. E nessa daí a dona Nice foi atropelada e morreu. E aí? Morreu porque não tinha um serviço público fundamental prestado na comunidade dela, depois de uma vida de trabalho. E uma cidade que faz isso, que mata pessoas dessa forma, pode ser considerada como uma cidade modelo? Jamais, né? Certo. A última pergunta é sobre política. Há uma descrença hoje da população em relação a partidos e, inclusive, em relação à esquerda. E isso inclui uma descrença por parte dos mais pobres, até em relação à esquerda, que tem as pautas mais voltadas para essa camada da população. Eu vi algumas entrevistas suas, você fala muito sobre a falta de trabalho de base, né? Queria que você explicasse um pouco isso, essa descrença da população e esse distanciamento, digamos, de algumas lideranças políticas em relação às suas bases. Sim. Olha, a descrença da população em relação à democracia representativa, em relação ao papel que os partidos ocupam dentro dessa falsa democracia é absolutamente legítima. Ninguém vai convencer uma pessoa que nasceu há 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, pobre, passando por diversas dificuldades para meramente sobreviver e trabalhar, e que hoje, com 60, 70 anos, continua sendo pobre e passando dificuldades meramente para sobreviver e trabalhar. Ninguém vai dizer para essa pessoa que a vida dela foi mudada por algum passe de mágica ou que algum governo, de fato, foi substancialmente transformador, porque essa pessoa viveu. E é claro que, para além disso, né, nós temos aí os limites que são impostos pelos partidos, pelo próprio modo de organização. Acho que a gente não vive numa democracia. Eu não parto desse pressuposto, mas como? Se você faz parte da instituição, você não acredita na instituição? Justamente porque eu faço parte da instituição, que eu estou dentro dela e denuncio ela abertamente e enfrento ela abertamente. Olha, dou um exemplo. Na Assembleia Legislativa do Paraná, onde eu trabalho, para você fazer um projeto seu, vir para a mesa do presidente e entrar em pauta, só se você pedir a bênção para os coronéis.
vai lá pedir a bênção na CCJ, vai lá pedir a bênção em tal outra comissão, vai lá pedir a bênção em tal outra comissão, vai lá pedir a bênção para todo mundo da mesa. Depois de você ter feito essa procissão, daí a gente vai ver qual a gente escolhe para entrar na pauta. Então, a forma já é antidemocrática e antirrepublicana, porque patrimonialista, porque é deles o poder de fazer um projeto entrar na pauta, em primeiro lugar. Segundo lugar, eles fazem o filtro do conteúdo. O que vai ser levado para ser discutido no projeto, o que esse projeto propõe de mudança. E se for contra os interesses deles, simplesmente esse projeto nunca será sequer discutido. Fiquei 2 anos como vereador e nenhum projeto meu foi discutido. Estou 1 ano como deputado estadual e nenhum projeto meu foi discutido. Então eles eliminam você na forma e no conteúdo. Você acaba sendo menos parlamentar, porque a missão do parlamentar é apresentar projetos e fiscalizar o executivo. Você não consegue apresentar projeto porque eles barram você, e você não consegue fiscalizar de fato o executivo porque a administração é obscura, não é transparente. Então você tem que estar dentro dos núcleos e células de poder para de fato saber as maracutaias que estão acontecendo lá. E como eu denunciei do caso do Ademar Traiano, um é cúmplice do outro, o Ministério Público vai lá, coloca um sigilo absoluto, o Judiciário vai lá e homologa, o Legislativo, todo mundo assina um papel lá e faz um acordão, e de repente o povo é que dança, né? Então, isso tudo faz com que eu seja uma pessoa cética em relação a essa democracia que está aqui. E por isso, radicalmente, acredito eu, contrário e radical no sentido de revolucionário, né? Quero mudar radicalmente as coisas da forma com que elas estão postas.